Juízes capítulo 9, versículos de 1 a 57. Eu estarei fazendo a leitura, os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês e também aqui na nossa projeção. Juízes capítulo 9, versículo de 1 a 57, nos diz assim a palavra do Senhor. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa de do pai de sua mãe, dizendo: falai e peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Quem vos parece melhor? Que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Carmezim, Gerezim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: venha tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o vinho que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre vós? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu-lhe o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do livro. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando rei Abimeleque, e se bem vos portastes com a casa de Jerubaal com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa do meu pai, e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de uma serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que consuma a Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Ber, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jeroboão viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles.
eles o assaltavam. E assim se contou a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceu em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vidimaram as suas vinhas, e pisaram as suas uvas, e fizeram festas, e foram à casa do seu Deus, e comemoraram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque, quem somos nós de Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal, e não é Zebul o seu oficial? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém, mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob a minha mão, e eu expulsaria Abimeleque, e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu em ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti, Gaal, com a sua gente, procede com ele como puderes. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das suas emboscadas. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebul, ao contrário, disse: a sombra dos montes vês como homens. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse: eis aí desce gente defronte de nós. É uma tropa, vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca com que dizias: quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezastes? Sai, pois, e peleja contra ele. Saiu Gaal adiante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu. Gaal fugiu de diante dele, e seus feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Adumá, e Zebul expulsou a Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. No dia seguinte, saiu o povo ao campo. Disto foi avisado Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade. Então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo com que ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos quantos estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou-a e semeou sal. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea, no templo de Elberite. Contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore e a levou e pô-la ao ombro, e disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, fazei-o também vós depressa. Assim, cada um de todo o povo cortou a sua ramada, e seguiram Abimeleque, e as puseram em cima da fortaleza subterrânea, e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 5.000 homens e mulheres.
Então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se achegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga a mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera ao seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos filhos de Siquém e dos filhos de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito e majestoso, estamos diante da Tua Palavra. Hoje nós lemos um capítulo inteiro, 57 versículos. Todos eles falam do Senhor, da Tua verdade, do Teu poder, e nós queremos conhecê-lo mais. Então revela sobre nós a Tua vontade, e nos direciona, e nos dirige, e nos capacita para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados e queridos irmãos, o livro de Juízes é uma trilha sinuosa entre a fidelidade e o desvio. No capítulo 9, nós encontramos um juiz que agora não é levantado por Deus, mas que levanta-se por si mesmo, alguém que se coloca à frente do seu povo. Seu nome é Abimeleque. Seu nome significa meu pai é rei, e isso já revela muita coisa. A história anterior nos conta sobre Gideão, seu pai. Ele havia recusado o trono com palavras estas piedosas, dizendo que quem deveria de reinar de fato era o Senhor, como está escrito no capítulo 8, versículo 23. Mas as suas ações, a maneira como ele viveu, a maneira como ele agiu, assim também como ele nomeou o seu próprio filho, sugerem que o desejo de reinar estava de fato presente na sua vida e no seu coração. Abimeleque, ele é filho de uma concubina. Uma concubina não é uma amante, é uma esposa de segundo grau, é uma esposa de segundo nível, conforme a tradição que ele está. Mas é uma esposa da qual não dá ele o direito de herdar a legitimidade, de herdar a liderança sobre o seu povo. Mas ele herda a ambição do seu pai. Ele não herda o direito, mas herda a ambição. E com essa ambição, ele então se dirige ao povo da sua família, da família da sua mãe, a cidade de Siquém. Ele não vai como servo, mas ele vai como candidato ao trono. Ele não vai como alguém que está sendo enviado por Deus, mas vai como alguém que está indo por si mesmo, em busca dos seus desejos, do seu poder, querendo alcançar aquilo que ele de fato deseja em seu coração. Ele não pergunta a Deus, ele não consulta ao Senhor, mas ele pergunta se é melhor ter um homem reinando ou 70. Essa é a pergunta que ele faz ao povo de Siquém. Veja, queridos, a lógica política substitui a teocracia. Israel foi chamada para viver sob o governo de Deus, mas agora está começando uma vida diante do governo dos homens. A voz de Deus é silenciada pela estratégia humana. Abimeleque usa todos os artifícios políticos necessários para chegar ao poder que tanto almeja, Ele argumenta: não é melhor apenas um governante? Não seria melhor ainda garantir que esse governante fosse um de nós? E sendo um de nós, não seria eu o melhor candidato? Afinal, também sou filho daquele que tem governado sobre vós, Abimeleque. O interessante é que os cidadãos de Siquém, eles concordam com ele. E assim, sua escalada ao poder não é em virtude de sua obediência
e de sua aliança com o Senhor, mas é através de um recurso proveniente de um ídolo. Ele faz uma aliança ou uma obediência a Baal. Baal Berite significa Baal da aliança. É deste templo que sai o dinheiro para que ele possa subir ao poder. Veja, meus amados irmãos, a apostasia começa quando o coração se curva diante do poder e não diante de Deus. Se curva diante do poder e não diante de Deus. Seu governo é estabelecido sobre o sangue dos seus próprios irmãos. Com o dinheiro do templo, ele contrata alguns homens maus, alguns homens vis. E então ele mata os seus 70 irmãos sobre uma pedra. Há uma ironia implícita aqui. Gideão, o seu pai, aquele que foi chamado pelo Senhor, ele tem a confirmação do seu chamado através de uma oferta que ele coloca sobre a pedra, a qual o anjo toca e consome. Ali ele percebe, ele entende que Deus o havia chamado. Agora seu filho Abimeleque, ambicionando o trono que o seu pai, entre aspas, recusou, mata sobre uma pedra. A pedra que poderia ser o altar, ela se torna o patíbulo. Ah, meus amados irmãos, pecado não é apenas um erro, é rebelião contra Deus. E aqui nós vemos a rebelião em sua forma mais brutal, o fratricídio em nome do poder. Mas nem todos os filhos de Gideão são mortos. A história nos conta que um foge daquele que ali tem seu algoz. Seu nome é Jotão. E Jotão significa o Senhor é perfeito. Então Jotão agora apela ao coração do cidadão de Siquém. Ele se coloca sobre o monte da bênção, o monte de Gerezim, e ali acontece uma batalha entre esses corações, uma batalha entre o poder humano, a autoconfiança, Abimeleque, e a dependência de Deus e a adoração a ele, Jotão. Jotão conta uma parábola, ele conta uma história, e essa história tem como objetivo demonstrar o quanto que é ridículo a coroação de Abimeleque. É ridículo o que eles estão fazendo. A história que ele conta, então, diz que as árvores foram ali para levantar um rei sobre si. E é interessante que elas falam da oliveira, da figueira e da videira. Essas árvores eram extremamente valiosas para a cultura israelita. Era a produção das colheitas mais importantes em Israel. Então eram árvores que tinham o seu valor, que tinham o seu posicionamento. E nenhuma delas, então, quis se tornar rei. Então as árvores, no desespero de encontrar um rei, elas vão então ao espinheiro, um arbusto pequeno, que não serve para nada, um mato, que a única função dele é, no tempo de calor excessivo, pegar fogo, entrar em combustão instantânea. E aí eles colocam esta árvore, este arbusto, para reinar sobre eles. Ele não dá sombra, ele não dá fruto, ele só traz ameaça para o restante das árvores, do fogo que ele consome e deveria de consumir todos que estão. Jotão então termina com uma advertência: se Abimeleque e Siquém agiram com justiça, se de fato eles fizeram aquilo que eles fizeram, foi algo justo diante de Deus, então que eles se alegrem. Mas se não, que fogo saia do espinheiro e consuma então a cidade. O texto continua e nos diz que Abimeleque reina por 3 anos. Aparentemente, seu objetivo logrou sucesso. Ele conseguiu ser coroado, seu irmão fugiu. Não há ninguém que está ameaçando a ele. Seu reino parece então estabelecido, parece então garantido. Quem é que pode agora se levantar então contra ele? Já não tem mais os filhos do herói para rivalizá-lo. Ele já está conhecido dentro deste contexto. Porém, os cidadãos de Siquém, eles haviam provado que mudam de partido facilmente. Eles haviam abandonado a Jerubaal, a Gideão, haviam abraçado Abimeleque, e são pessoas voláteis demais. Então levanta Gal, filho de Ebed,
e com seus irmãos se estabelecem ali na cidade de Siquém. Os cidadãos de Siquém então passam a confiar nele. Ele está ali junto, ele está fazendo a sua política. Ele come junto com eles, ele planta junto com eles, ele celebra junto com eles. E numa dessas festas, Gal levanta e fala assim: por que nós estamos servindo a Baal, a Abimeleque? Por que nós estamos servindo a ele? Ele tem os seus parentes aqui, mas nós todos não somos parentes dele, ele não está perto de nós. Por que nós não abandonamos? Sabe o que tem de irônico aqui também, queridos? É que, veja bem, o versículo 27 fala que eles estavam celebrando, e saíram ao campo e vidimaram as suas vinhas, e pisaram as suas uvas, e fizeram suas festas, e foram à casa do seu Deus, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Sabe que Deus é esse? Baal-berite. Aquele que levantou dinheiro para que ele matasse os seus irmãos, aquele a qual Siquém servia e que pegou dos recursos dele para que Abimeleque fosse tornar-se rei, é agora o palco da rebelião contra o próprio Abimeleque. Os mesmos argumentos que Abimeleque usou, Gal usa para ganhar a confiança e o coração do povo. A mesma conversa. Quem é ele para reinar sobre nós? Ele não está em nosso meio. Eu estou aqui com vocês. Abimeleque, ao contrário dos siquemitas, Abimeleque ele é extremamente fiel à sua própria causa. Ele se preocupa com aquilo e ele mantém a sua palavra. Ele quer glória, ele quer poder, ele ambiciona isso. E ele tem a necessidade, então, de validar o seu trono, de manter o seu poder. Isso leva ele, então, a guerrear contra Gal, mas também a capturar e a matar todo o povo de Siquém. Ele não só luta contra Gal, pelo seu poder, pela sua validação, pela sua necessidade de manter a sua glória, ele vai além e mata todo aquele povo. O lugar que ele destrói, ele também semeia sal. Sabe o que ele está fazendo? Ele está contaminando o solo, para que ele não mais produza alimento. Ele amaldiçoa a própria terra. Tamanha é o seu ato de vingança. Aquele lugar foi o lugar onde Abraão, Josué e todo o povo de Deus cultuaram ao Senhor no passado. Agora está devastado, está acabado, está destruído. Aqui nós vemos então o juízo de Deus começando a se mover em relação a este povo. O narrador ele faz questão de nos informar que Deus levanta, ele envia um espírito mau que vai atuar entre Abimeleque e os líderes de Siquém, conforme o versículo 23 apresenta. A confiança se desfaz, aquela aliança política formada, ela se corrompe. O pecado então começa a devorar os seus próprios arquitetos. O juízo divino, ele não precisa de ser espetacular, basta ser eficaz. E ele age então de forma natural. Deus não está ausente, ele está permitindo que o pecado siga o seu curso, e o curso do pecado é sempre a morte. Siquém é destruída, mas Abimeleque não para por aí. A sua sede de manter o seu poder, de evitar que outros se levante como Gaal, que outras pessoas tentem achar que podem rivalizar com ele, faz então com que ele invada a cidade vizinha, a cidade de Tebes, para ter o mesmo destino que teve a Siquém, para destruir a cidade. Aí ele mostraria que ele teria poder e que ele poderia então manter-se no trono. No entanto, enquanto Abimeleque se aproxima da torre daquela cidade, para fazer a mesma coisa que ele havia feito sobre Siquém, incendiar e matar homens, mulheres e crianças queimados ali, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Meus queridos irmãos, percebam a ironia divina. Gideão tem a confirmação da sua vocação
Ele entende que Deus o tem chamado com o sinal de uma pedra. Capítulo 6 fala que ele prepara o holocausto, coloca sobre a pedra, o anjo toca, há uma combustão instantânea, consome, o anjo desaparece, e ele então sabe que Deus o tem vocacionado. A primeira ação de Gideão é destruir o altar de Baal, que é de pedra. Ele quebra aquele altar. Agora o seu filho se autoproclama rei, matando os seus próprios irmãos sob uma pedra. E finalmente, Abimeleque tem um desfecho final, recebendo o juízo de Deus através de uma pedra. Guardem isso. Guardem isso. Abimeleque é orgulhoso demais para se ver morto por uma mulher. Então ele pede que seu escudeiro o mate, para que não diga que ele foi morto por uma mulher. Está sempre pensando na sua reputação, na sua glória. Até a morte ele está preocupado consigo mesmo. Mas a narrativa não se preocupa com honra, ela se preocupa com justiça. O capítulo termina com uma afirmação clara: Deus está calado, mas ele não está ausente. O que parecia o curso normal dos eventos era a aplicação da justiça do Senhor. Não houve relâmpagos, não houve terremotos, mas de forma silenciosa, justa e inevitável, Deus fez a justiça. Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O julgamento de Deus não está reservado somente para o futuro, é uma realidade do tempo presente. Este evento de juízes tem muito a nos ensinar, mas eu quero destacar 3 lições preciosas para as nossas vidas nesta noite. 3 lições da qual nós devemos de nos apegar a ela. A primeira lição que nós temos aqui é que nós devemos de olhar na escolha da liderança. É interessante, queridos, nós temos aqui uma lição excelente sobre como escolher líderes. Nós somos facilmente impressionados por qualidades que, na verdade, são insignificantes diante de Deus. Nós podemos facilmente ser convencidos por argumentos pragmáticos, mas Deus não está em busca de homens refinados, bem vestidos, equivalentes modernos a Abimeleque. Deus não está olhando para essas coisas, mas nós muitas vezes fazemos escolhas erradas, por qualificações erradas que nós colocamos. Deus não valoriza a popularidade, o senso de humor, diplomas, carisma, coisas deste tipo. O que Deus busca são homens que se apeguem à verdade, que queiram liderar corretamente as suas famílias, que sejam pacientes e tenham autocontrole. Homens que sejam servos dele, que sejam obedientes a ele. Se quem erra, porque tem um cara popular, porque tem um bom político, que faz uma boa política, que senta junto com eles. Eles escolhem o primeiro errado, escolhem o segundo errado. Eles não buscam alguém que serve ao Senhor, eles buscam alguém que serve a eles, que atenda aos desejos deles. Este é um dos grandes problemas da nossa nação. Este é um dos grandes problemas que nós temos. Nós escolhemos líderes que seriam bons para nós, e não líderes que sejam fiéis ao Senhor, que temam ao Senhor, e por temer ao Senhor, agirão com justiça e com submissão ao juízo divino. Não se engane, o que estamos enfrentando, o que estamos vivendo dentro da nossa política, o que vivemos dentro da nossa realidade, às vezes dentro da nossa igreja, tem a ver com a liderança errada que muitas vezes nós escolhemos para nós. Devemos estar atentos àquilo que Deus direcione como Ele nos orienta.
Essa é a primeira lição que nós temos. A segunda lição é que Deus continua agindo sobre a história e cumprindo o seu juízo. Mas é preciso entender 3 coisas sobre isso. Veja, Deus não está ausente da nossa história. Deus não está ausente da realidade do mundo em que vivemos. Ele continua agindo e Ele continua cumprindo o seu juízo, atuando. Mas é preciso entender, primeiro, que Deus vem despercebido. As pessoas daquela época não viram o Espírito que foi enviado por Deus a fim de usar o mal que havia no coração dos siquemitas para a realização dos seus próprios propósitos. Eles não perceberam que eles estavam sendo ali usados para cumprir o propósito. Nos dias de hoje, não temos nenhum narrador divino, nenhum narrador que é inspirado por Deus, que levante a cortina para que nós vejamos como e quando Deus vai julgar os seus e vai julgar os homens. Contudo, nós sabemos que Ele tem feito isso. Mas nós temos que tomar cuidado para que a gente não faça juízo aonde não deve. Deus está punindo, mas nós não podemos saber como que Ele está punindo e onde Ele está punindo, a não ser sobre nós mesmos. Sobre os outros, nós devemos de entender que Deus irá agir no tempo certo e da forma correta. Nós podemos e devemos de confiar na justiça divina. O grande erro é querer fazer justiça pelas próprias mãos. O grande erro é querer ultrapassar aquilo que pertence ao Senhor. Devemos deixar Deus agir e Ele agirá com a justiça no tempo certo, na hora certa, mas muitas vezes nós nem sequer perceberemos o que Ele está fazendo. Deus é o mesmo, ontem e hoje. A segunda coisa que nós precisamos de entender, de que Deus continua agindo e não apenas agirá no futuro, é que Ele vem após um tempo de espera. Ele não vem na nossa imediatice, Ele não vem na nossa urgência, Ele vem naquilo que Ele programa, no seu tempo perfeito, naquilo que Ele é. Veja, houve 3 anos entre a advertência de Jotão sobre o castigo de Deus e a própria aplicação do castigo do Senhor. 3 anos no quais Abimeleque reinou, parecia estar tudo em paz, deixando a impressão de que, de fato, o crime compensa. E ele era um criminoso, ele matou os seus irmãos, ele usurpou o poder. Ele não apenas agiu contra as pessoas, contra a sua família, ele agiu também contra o Senhor, ele abandonou o Senhor, ele aceitou o dinheiro de Baal-Berite. A sua campanha foi financiada pelo ídolo pagão. E aí parecia que estava tudo bem, que estava tudo certo. Esse período descrito em um único versículo, 3 anos de reinado. Pense como isso foi para Jotão, que esperava que Deus cumprisse a justiça. Quão longos foram esses 3 anos para ele? Mas ele teve que ter paciência e entender que Deus agiria no tempo correto e no tempo certo, assim como Ele fez. Não se engane, queridos. A própria palavra de Deus diz: de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Ele sempre irá agir da forma que for necessário para cumprir a sua justiça. E não precisa de haver trovões e relâmpagos, não precisa de haver sinais no céu. Ele usa o próprio mal do homem para que isso possa acontecer. Deus não julga apenas o futuro, continua julgando ainda hoje. E nós precisamos de entender que esse juízo é consequência do pecado. Se quem foi destruída por causa da sua deslealdade, seu maior pecado foi a sua ruína, sua maior ruína. Eles foram desleais primeiro com Deus, passaram a servir Baal-Berite. Depois eles foram desleais com Gideão, aquele que havia livrado eles da mão dos amalequitas.
E finalmente, eles foram desleal com Abimeleque, trocando Abimeleque por Gaal. Esta escala, ela não é aleatória. É para onde o pecado nos leva. Ele vai aumentando a sua reação e vai nos conduzindo para a destruição final. Se nós caminhamos no pecado, iremos desabar diante deste pecado. Ele irá nos consumir, irá nos destruir. Abimeleque foi destruído porque desejou manter sua posição social a todo custo, porque ele almejou uma glória que não lhe pertencia, porque ele queria um trono que não era dele. Primeiro ele mata os seus irmãos, depois ele mata o povo de Siquém, e vai continuar matando para validar algo que não lhe pertencia, até que por essa ânsia, esse desejo, e por essa ação vingativa, por essa ação destrutiva, algo dá errado, e ele morre. Seu maior pecado foi também a sua destruição. Em seu julgamento, Deus usa a rebelião humana contra os próprios rebeldes. Deus usa a própria rebeldia para julgar os rebeldes. Já viu aquela frase? Dê corda que ele se enforque? É exatamente o que Deus faz. Ele deixa que as coisas sigam o seu caminho, para que a destruição se torne total e plena. Deus continua agindo da mesma forma hoje. Terceira lição: ainda que o mundo siga em direção à destruição, nem todos serão destruídos, queridos. Há aqueles a quem o Senhor elegeu e a quem Ele enviou o seu Filho. Lembra que eu falei da ironia da narrativa? Sobre uma pedra, Gideão teve a confirmação do seu ministério. Sobre uma pedra, Abimeleque tomou para si o reino e o poder. Sobre uma pedra, Deus promulgou o juízo sobre Abimeleque. Em Mateus e em Lucas, nós lemos um registro de uma fala do próprio Senhor Jesus, onde ele se apresenta como esta pedra. Ele cita um salmo, o Salmo 118, versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Jesus é a pedra angular, aquela que é principal, é sobre ela que se edifica e é sobre ela que se destrói. Não podemos rejeitá-la, nós não podemos negligenciá-la, antes é nela que nós devemos nos apoiar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Pedro, diante de todo o sinédrio da autoridade judaica daquela época, ele diz: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aquele que é a verdadeira pedra, é nele que nós encontramos a salvação. Aquilo que em Juízes é ironia, aqui se torna a verdade irrefutável, uma verdade que liberta, que salva e que transforma. A pedra angular da qual nós devemos de buscar. O que esta pedra tem sido para você? O que essa pedra tem sido para você? Uma pedra rejeitada ou a pedra principal na qual você vai edificar a sua vida? A ironia do texto nos aponta para a realidade divina da salvação em Cristo Jesus, na qual nós devemos de apoiar a nossa confiança. O capítulo 9 é um capítulo horrendo, terrível. É uma mancha cruel na história de Israel. Nós não vemos Deus ser consultado.
Nós não vemos Deus falando, não há nenhum profeta, não há nenhum sacerdote, mas ainda assim Deus está agindo de forma silenciosa e poderosa. Mas esse capítulo, ele revela o quão depravado nós somos, o quão terrível nós somos se nós não nos apoiarmos diante do Senhor. A história não começa em Abimeleque, ela começa em Jeribaal, mas ela termina na geração dele, nos seus descendentes, de forma terrível. Meus queridos irmãos, como nós temos edificado as nossas famílias, em que nós temos nos apoiado, sobre qual estrutura nós temos construído. Nós não podemos rejeitar essa pedra, porque senão ela nos esmaga, assim como quebrou a cabeça de Abimeleque. Que Deus possa aplicar isso ao coração de cada um de nós, que nós possamos aprender nesta lição o quão importante é estarmos firmados neste Senhor, na sua palavra, para que a nossa vida possa caminhar em rumo à sua justiça, à sua graça e à sua misericórdia.